Olá, como você está? Desejo muito que você esteja bem, bem de verdade, certo? Com aquela paz que excede todo entendimento, que é o próprio Jesus habitando aí no seu coração, tá bom? E hoje a gente vai fazer mais uma reflexão, tá certo? E está baseada, olha bem, no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11, que diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas nós não vamos falar sobre a graça que se manifestou a todos os homens de um modo geral, mas especificamente a graça que se manifesta ao seu filhinho. Hoje nós vamos falar sobre: e se Jesus tratasse você como você trata os seus filhos? É uma reflexão que eu espero que encontre guarida em seu coração, que seja uma sementinha colocada por Deus e que ela possa produzir frutos, tá bom? Se fizer sentido para você, você ora. Se não fizer sentido, você ora. Tá bom? Você ora por mim para que Deus me ajude a trazer mensagens, né, melhores, tá certo? E assim, esta reflexão é porque a gente observa o nosso mundo ao redor, não é? Criar filhos não é fácil. Eu não tenho filhos, eu tenho um gato que tá ali atrás, não dá pra ver, né? Mas ele tá ali dormindo, é só um gatinho, não dá trabalho nenhum praticamente. Então, eu não tenho a autoridade de uma mãe, certo? Mas nem todo cardiologista, aliás, para ser cardiologista não precisa ser cardiopata, não é? Portanto, eu venho aqui neste momento falando com autoridade de filha, não autoridade de mãe. E trago uma mensagem bíblica, né? Não é minha. Então, assim, eu sei, apesar de não ser mãe, que criar filhos não é fácil. E no contexto em que a gente vive hoje em dia é muito mais difícil ainda, não é? São tantas regras e tantas ideias e tudo mudou, né? O que se dizia antes já não vale mais, e o que se diz hoje, amanhã já não está valendo. E aí, qual é o parâmetro, não é? E aí, o principal parâmetro, meu queridinho, minha queridinha, né? Papai, mamãe, para começar é você parar e pensar: e se Jesus me tratasse do jeito que eu trato o meu filho? E por que este verso tão aleatório? Não, não é aleatório, é intencional. Este verso diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. E esses todos incluem as suas crianças, os seus pequenininhos, que parece que muitas vezes não encontram a graça de Deus. Não encontram, meus queridinhos. Pense aí. Você passa tempos e tempos reforçando, né, a obediência, reforçando uma atitude que você quer que o seu filho tenha, que a sua filhinha tenha. E quão difícil é, porque a criaturinha é desobediente, né? É teimosa, insiste em fazer as mesmas coisas e você perde as estribeiras, você já não aguenta mais, não é? Mas sabe, pense aí, quem não é assim? Nós somos assim. A gente faz promessas a Deus, diz que vai parar com os nossos erros, com os nossos pecados, mas a gente cai de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E de novo. Não é? E como é que a gente quer encontrar em Jesus? O que é que a gente quer encontrar em Jesus? A gente quer encontrar a graça dele, a misericórdia e o perdão. Mas sabe o que eu vejo muito por aí? Pais que não oferecem o mesmo que eles recebem de Jesus aos seus filhos. Eu não sei, parece que entende que aquilo ali, aquela criancinha ali já é um pequeno adulto, sabe? Ou é uma outra criatura de outro planeta. Mas, gente, ela é uma criança criada pelo Senhor, digna da graça. E como esta criança vai receber a graça de Jesus se você não oferece a ela esta graça? Isso não é uma coisa boba, banal, isso é muito sério, entende? Porque você quer a graça de Deus sobre a sua vida, você quer o perdão, a complacência, a misericórdia, mas quando seus filhos erram, você diz que não aguenta mais que eles cometam o mesmo erro o tempo todo, que você já está estressado, cansado, e gente, eu estou falando porque a gente vê a realidade dos lares do nosso mundo, não é? Destruídos por palavras, por ações, por abusos, não é? E aí tem isso também dentro das igrejas, porque os pais não compreenderam verdadeiramente a graça de Deus, sabe? E eu não vim aqui, gente, falar sobre permissividade. Não é você ser permissivo, negligente, né, conivente com os erros e os pecados de seus filhos. Não, é você ser gracioso. É você oferecer a eles a mesma graça que Cristo te oferece. Quando você parar assim,
e pensar, meu Deus, eu peco tantas vezes nas mesmas coisas e Deus me perdoa porque eu não posso ter a paciência com o meu filho que comete a mesma teimosia várias vezes. Por que não? Eu fico me perguntando, por que não? Entende? Esta criança é digna de receber a graça. E esta graça é oferecida da mesma forma como você recebe, do mesmo jeito. Jesus te perdoa, perdoa o teu filho. Tenha paciência, sabe? Entenda, ele vai errar várias vezes na mesma coisa, é só um pequeno ser informação. Da mesma forma como você quer ser receber a compaixão e a misericórdia de Deus, essa criança também precisa. Ficar falando, reclamando e chorando e que você não aguenta mais, entende? É porque você não compreendeu a graça e a misericórdia de Jesus. Assim como você está fazendo um esforço tremendo para mudar, essa criança também está. Sabe? É que a gente não entende, porque como a gente vê o mesmo erro, aí pensa, não está se esforçando, não está fazendo nada, mas está dentro dos limites da capacidade dela. Agora imagine Jesus olhando para você e dizendo, não aguento mais você cometer esse mesmo erro. Já chega, eu já estou por aqui, porque eu não estou aqui para ficar falando o tempo todo que você tem que ser assim. Eu não estou aqui para aguentar a sua desobediência. Já pensou se Jesus nos agisse dessa forma? Chega, para mim já deu. Você diz que vai fazer e você não faz. Você me pede perdão, mas você não muda. Você acha que eu sou o quê? Você pensa que é fácil? Eu tenho a minha vida, eu tenho um monte de gente para olhar, eu tenho outros planetas para cuidar, mas não, eu tenho que toda hora voltar aqui para te dizer o que você tem que fazer. Você já pensou se Jesus agisse assim com a gente? Meu filho, minha filhinha, nós estaríamos perdidos. Ó, a gente abaixar nossa cabeça, né? E dizer, deixa eu ficar no meu canto quieto. Agora, você consegue imaginar a mesma sensação dentro do coraçãozinho do seu filho? Quando ele ouve o tempo todo que você não aguenta mais dizer a mesma coisa? Um pai arbitrário, autoritário, que acha que tem que ser respeitado porque ele é o pai. Mas não é assim que Deus age. Pai, você realmente merece e deve ser respeitado pelo seu filho. Mãe, você também deve conquistar a obediência e o respeito dos seus filhos. Mas como Deus está conquistando de você esse respeito e essa obediência? É da mesma forma como você faz com sua criança? É do mesmo jeito? Não é. Ele está constantemente te oferecendo graça e misericórdia. Este pensamento veio à minha mente, não foi por acaso. Quem sou eu? E assim, eu tenho ouvido alguns sermões de um pastor chamado pastor Pavel Goia, acho que é assim que fala, ele é romeno. E ele conta que na infância dele, ele foi muito traquinas, né? Ele era sapequinha. Na adolescência, nossa, ele aprontava muitas coisas, né? De adolescentes desobedientes e teimosos. Mas ele fala que ele encontrou em seu pai a graça de Cristo Jesus. Ele quebrou uma vez a vidraça da janela. Ele merecia ser punido, castigado, não é? Ouvir aquele monte de bronca, eu não aguento mais falar com você. Mas o pai dele foi até ele, contou sua própria experiência de filho no passado, que também quebrou vidraças, e que encontrou a graça em seu pai, e agora ele estava oferecendo a graça de Cristo a esse filho. Mas, ele foi permissivo? Não, ele disse, filho, vamos consertar a janela, porque o que você fez foi errado. Sabe? Mas ele não gritou, ele não xingou, ele não criticou, ele não botou a mão na cabeça, ele foi com aquele filho e disse, é assim que Cristo me trata, todos os dias eu peco. Era intencional, sabe? A atitude desse pai com o pastor Pavel era intencional, era baseada numa vida de oração, nós vamos falar sobre isso também, numa vida de oração, ele não estava ali, sabe? Agindo por ideias dele, eram ideias do céu. Ele parou, este pai, e disse, eu recebi a graça de Cristo, eu vou demonstrá-la na vida ao meu filho também. E eles foram juntos e consertaram as janelas. E em todas as atitudes, né, de seu filho, de desobediência, de teimosia, de aprontar, o pai estava ali dizendo, filho, a mesma graça que Cristo me ofereceu, eu ofereço a você. É o perdão. Agora, claro, você vai sofrer as consequências, mas até nas consequências eu estarei com você. Isso aí me fez abrir os olhos e pensar, nossa, é sobre isso. Então, é sobre isso, sobre oferecer a graça de Jesus. Me diga de que forma
O seu filhinho, a sua filhinha vai conhecer a graça de Jesus se não for através das suas atitudes. Ah, ele ouve sermões na igreja. Ah, ele estuda a lição da escola sabatina. Eu faço ele ler a Bíblia. É assim que ele vai aprender sobre a graça de Jesus. Oi? Não é assim, gente. Não é. É exemplo prático. E Jesus não vai descer aqui e dizer como ele oferece a graça a seu filho. Este filho vai ver a graça através de você, através da sua atitude. Peraí, eu não estou aqui para dizer que é fácil, tá bom? Deixa eu falar isso. Não estou aqui para falar que é fácil criar filhos, porque como eu já disse no começo que eu não sou mãe, é muito provável que alguém que ouça, os poucos, os muitos que me ouvem, são pouquinhos, não é? Mas alguém ouça e diga assim, ela tá falando porque ela não é mãe, ela não sabe do que é. É verdade, eu não vou dizer que é mentira, não. Eu não vou aqui dizer que eu sei. Eu sei que falar é fácil. Facinho demais, menina. A coisa mais simples do mundo é me sentar aqui, blá, 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 blá. Eu sei disso, mas eu sei que é possível sim, porque eu confio naquele Deus que está ali no céu. Eu não estou falando sobre a minha experiência, eu estou falando sobre Jesus Cristo. Eu sei que há um Deus no céu a quem você pode acessar o poder dele para conduzir a sua casa. Eu sei que é isso que ele espera assim de mim e de você, que a gente revele a graça de Jesus aos filhos, às crianças, aos vizinhos, aos amigos, ao marido. Ele espera que nós demonstremos a graça que ele nos deu. Então, se ele quer que eu demonstre, eu, adulta, a graça ao meu vizinho, por que ele não vai esperar de um pai e de uma mãe que ele revele a graça aos seus filhos? Eu não estou falando de mim mesma. Isto é bíblico, porque a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Mas como uma criança em formação vai compreender a graça, meu pai e minha mamãe, se não for através de você? Se não for através da professora da escola, tanto da escola lá secular que ensina matemática, português, como da escolinha, né, da sabatina que ensina a Bíblia, a palavra de Deus. De que forma? Sabe? E a atitude deste pastor gerou um outro pastor. Ele era um pastor, o pai, né? O pai que cuidou deste filho, oferecendo a graça de Jesus de forma intencional. Né? Criou um pastor, porque o seu filho cresceu e hoje ele prega sobre graça para milhares de pessoas, inclusive para mim. Ele está lá do outro lado do mundo, né, pregando sobre a graça de Jesus, e isso tocou o meu coração. Mas por que este homem entendeu de verdade a graça de Jesus? Porque o seu pai lhe revelou. Revelou quando? Quando ele mais precisava. Porque é muito fácil a gente revelar a graça para pessoas bondosas. Quando o seu filho arruma o quarto dele, ó como é fácil você dar a graça, né? É realmente um presentinho, não é? Mas, meu querido, minha querida, a graça de Cristo se manifesta quando a gente está no pó, quando a gente está na lama, sabe? É quando a gente está na nossa pior condição. É assim que você experimenta a graça restauradora de Cristo Jesus. Portanto, o seu filho precisa receber a graça quando ele está lá desobediente, quando você não aguenta mais falar a mesma coisa e este filho repetiu o mesmo erro. É neste momento que ele precisa receber a graça. E como é que você vai dar? Do mesmo jeito que Jesus te dá. É chegar para esse filho, você está ali cansado, afasta um pouquinho, é lógico, porque eu sei que não é fácil lidar com um filho desobediente, teimoso que está ali te desafiando. Não é fácil. Afasta e ora ao Senhor. Respira. Pode até falar uns palavrões bíblicos, né? Filho de Belial, Jezabel, não é? Vai lá, desabafa com Deus e depois volta e diz, filho, o que você fez é errado, mas Cristo Jesus me perdoa todos os dias, eu também vou perdoar você. Vamos agora juntos fazer isso? Ah, o que você está falando é utópico. Não é utópico, meu querido, não é utópico, é real. E este pastor Pavel recebeu isso na vida dele. É possível, é possível. Olha, por que eu estou falando isso? Porque eu nem te conheço, mas eu te amo. Porque eu quero que você viva uma vida de tranquilidade. Mas não é a tranquilidade porque o seu filho agora vai se tornar obediente. O pastor lá não se tornou obediente instantaneamente, não. Ele precisou crescer e passar por muitos processos, sabe? Mas a cada processo que ele passava, cada luta, cada dificuldade, ele se lembrava. O meu pai me ofereceu graça. E é graça que eu vou oferecer ao meu filho. E é que eu vou oferecer hoje, né? Às pessoas que estão ao meu redor. Então, entende? Hoje talvez você não veja o resultado. Porque sabe o que acontece? Os pais estão esperando resultados imediatos. Não é? Eu falei agora que ele tem que fazer isso. Vai fazer esse dever de casa, termine.
e aí quer que aquilo se transforme e no outro dia esse filho se sente e faça o dever de casa e que ele arrume o quarto e que ela, né, deixe suas coisas organizadas e que ele atenda quando chamar e que seja rápido, imediato, não precisando falar mais. Mas não é assim. Os resultados são para a eternidade. Você não está educando uma criança para este mundo. Não, 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 não. Você está educando para devolvê-lo ao verdadeiro pai. O pai do seu filho não é você. A mãe do seu filho não é você. Você é apenas um instrumento usado pelo Senhor para conduzir esse filho de volta ao seu verdadeiro pai. Entende? Se você está sonhando que seu filho seja um advogado, uma veterinária, um professor, um pedreiro, um engenheiro, que sonhe, mas que ele saiba que tudo isso que ele vai realizar nessa terra é para o reino de Deus, entende? Os resultados, meu queridinho, minha queridinha, você vai ver no futuro. Não queira ver resultados imediatos, porque nem você está dando a Jesus resultados imediatos, entende? Olha o que Cristo fez por você. Olha quanto ele já te perdoou dos seus pecados miseráveis, que se comparar o seu pecado, o meu pecado com o pecado da criança, o que é que a gente merece? E olha o que ele fez por você. Ele não está esperando que você mude instantaneamente, se nem Jesus espera que você mude instantaneamente, porque muitos pais estão esperando mudanças instantâneas de seus filhos. Ah, mas eu já falei 300 vezes. Meu querido, Jesus já falou com você 300 milhões de vezes. Entendeu? Não venha me dizer que não, que você mudou, né? Ah, eu entendi que este pecado é ruim. O pecado da fofoca, o pecado da pornografia, dos vícios, o pecado da crítica, né? O pecado de não se importar, de ser negligente com as coisas do céu. Todos os dias você comete, há 40, 30 anos você vem cometendo este pecado, dizendo que vai mudar, que vai melhorar. O pecado da gula, né? O pecado de se alimentar mal, de não cuidar do seu corpo, de ser preguiçoso, procrastinador. Ah, você mudou instantaneamente? Não. Imagine se Cristo dissesse, já chega, as suas chances acabaram. Então, meu querido, minha querida, você está oferecendo graça ao seu filho. Tem que oferecer na mesma medida com que você recebe. Se você não está oferecendo é porque você não entendeu a graça que recebeu de Jesus. A graça de Cristo foi manifestada a todos os homens, manifestada inclusive a sua pequena criança. E assim, outra coisa que eu também observo, quando um bebezinho nasce, né, o pai e a mamãe ficam ali esperando, na expectativa para ver se ele se parece com eles, não é? Ah, a boquinha, o narizinho, o olhinho, o formato da orelha, do cabelo, nossa, parece comigo, não é? E à medida que o filho vai crescendo, o pai continua nessa expectativa de que os seus filhos se pareçam com eles também na personalidade, né? Ah, porque eu sou tão organizado, por que você é assim? Porque eu, né, sou tão calmo e paciente, porque você é explosivo? Você precisa ser como eu? É assim ou não? É sim. Os pais ficam esperando que os seus filhos reflitam a personalidade deles mesmos. Mas, meu queridinho, olha aqui, preste atenção. Você não precisa nem deve desejar que o seu filho se pareça com você. O seu filho precisa se parecer com Jesus. Você não foi comissionado para moldar a personalidade do seu filho ao seu próprio desejo. Não, você está aqui com uma missão de moldar o caráter dele para que se pareça com Cristo Jesus. Você está compreendendo isso? Deus criou o seu filho com características únicas. Sabe? Ele nasceu com a sua personalidade peculiar, especial. Se você é uma pessoa falante, o seu filho é caladinho, respeite, foi assim que Deus fez. Você está entendendo? Eu não estou falando de pecados e de falhas de caráter. Eu estou falando de traços de personalidade, coisas ímpares e únicas que nos fazem ser quem somos. E aí a gente vê os pais querendo transformar seus filhos para caberem nas formas que eles planejaram, para que sejam parecidos com eles mesmos. Meu amor, nem Deus fica mudando nossa personalidade. O que Ele quer é que a gente se pareça com Cristo Jesus, não é não? A nossa personalidade deve se enquadrar e se encaixar na de Jesus. A do seu filho também não tem que se encaixar e se enquadrar na sua personalidade. Não é o seu modo de viver que vai ditar o modo de viver da sua criança. Jesus Cristo deve ser o alvo a ser alcançado na vida da sua criança. Você compreende isso? Se ela é bagunceira, você vai orientá-la, mas vai respeitá-la. Não importa quão organizada você seja, mãe. Aquela é uma característica da sua criança.
Se o seu filho é caladinho ou se ele é explosivo, você vai orientá-lo para que ele seja parecido com Jesus. Não importa se você é uma pessoa paciente, calma, o seu filho é assim. Entende? Deus o desenhou. Deus o concebeu lá no teu ventre. Deus colocou ele nas tuas mãos, Pai, não para você transformá-lo à sua imagem e semelhança, mas para você fazê-lo à imagem e semelhança, porque ele já veio lá do ventre, ele já veio com a imagem e semelhança de Jesus. Você precisa agora reforçar isso. Compreendeu? Pais e mães não têm o direito de modificarem a característica que Deus colocou nos filhos de vocês. Entendeu? Se Deus os fez desse jeito, Deus tem propósito. A sua missão, pai, a sua missão, mãe, é orientá-los. Entendeu? Ah, mas eu não aguento porque na minha infância eu não era assim, era a sua infância. A infância deles é outra. É terrível demais, é traumático demais. Eu estou falando também como filha. Sabe, uns filhos se sentindo coagidos a mudar a sua personalidade. Você já percebeu? Já pensou como isso dói? Já pensou? Pense aí quando você encontrar amigos e pessoas que não te aceitam do jeito que você é, porque ficam querendo que você caiba na forminha deles. Não dói? Não dói? Quando o irmão da igreja, quando o seu marido ou a sua esposa fica querendo que você seja do jeito que elas querem, não dói? Porque achamos que os filhos não sentem essa dor. E deixe-me te dizer algo que eu ouvi, que eu li, eu não me lembro o nome do livro, mas eu vou deixar aí, que diz assim, que filhos que crescem neste ambiente em que eles não podem ser eles mesmos, sabe? Ambientes hostis e hostilidade, meu querido, não é só grito, xingamento e surra, não. É silêncio, é o abuso verbal, é o abuso da palavra que impõe que ele seja como você quer que ele seja, não dá a liberdade de ele ser o menino que Deus criou para ele ser. Entende? A criança vive ali se tolhindo, se reprimindo, porque eu preciso agradar, porque eu preciso ser, porque eu preciso fazer, porque minha mãe não me aceita do jeito que eu sou, porque o meu pai me condena do jeito que eu sou, porque eu tenho que agradá-lo. Sabe o que acontece com essas crianças? Se tornam adultos que vão buscar refúgio nos vícios. Você entende isso? Entende? E aí você pode até parar e pensar, fulano de tal, um viciado hoje em alguma coisa. Pense aí como foi a infância desse menino. E talvez você pense, ele recebeu tanto amor e carinho, não entendo. Ele recebeu amor e carinho, mas não foi aceito do jeito que ele é. Entende? Foi o tempo todo instigado a mudança, aquela mudança radical, não para agradar a Cristo Jesus, mas para agradar o pai e a mãe, porque eles não estão gostando daquele jeito de ser. Você entendeu? É grave, meu queridinho, é grave. É grave tentar fazer com que os filhos se adequem às suas ideias. Você não está aqui para moldar seu filho para parecer com você. Estou repetindo. Você recebeu a incumbência maravilhosa, esse privilégio lindo de transformar seu filho à imagem e semelhança de Jesus. Imagem e semelhança essa que já foi colocada neles desde o ventre. Imagine Deus criando a sua criança. Tem esses memes aí, Deus colocou um tanto de paciência, Deus colocou um pouquinho de beleza, Deus, não é isso? Mas a gente pode pegar essa ideia, pense aí, Deus formando a sua criança, já vendo toda a história dela, sabe? Desenhando todos os planos para ela viver. E aí Deus olha para você e diz, pai, mãe, eu vou colocar nas tuas mãos o meu filho, para que vocês o orientem, para que eles viram estes planos para os quais eu os criei. E Deus confiou este propósito a você, pai. Confiou este propósito a você, mãe. E aí o filho chega e você bagunça tudo. Bagunça tudo porque não está de acordo com as suas ideias, não está de acordo com as suas expectativas. Entendeu? Pai, mãe, e agora? O que fazer? Se até aqui você pensa, você para e observa que você falhou miseravelmente, né? Muitos pais, talvez você diga, eu entendi cedo, eu entendi a graça porque minha mãe me ensinou a graça. Mas se a sua mãe e o seu pai não te ensinaram a graça, e agora você para e diz, meu pai, meu Deus, eu fiz tudo errado com os meus pequenininhos, ainda é tempo. E como você pode acessar o poder para revolucionar a criação de seus filhos? Sabe por quê? Porque existe sim um poder. Existe uma chave que você pode ligar
e transformar histórias. Eu creio piamente nisso, eu só estou aqui porque eu acredito nisso. Porque se tudo que eu estiver falando não for embasado nesta crença que eu tenho, meu querido, para que eu estou aqui? Sabe, para que eu estou perdendo tempo falando de algo que não vai mudar ninguém, que não vai trazer a solução? Então tem sim a solução. Tem. E não é dicas, porque quem sou eu? Como eu disse, nem mãe eu sou. Não é dicas de livros para você ler. Não vou te falar de terapeutas, de psicólogos, de eruditos acadêmicos entendidos sobre criação de filhos. Não, 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 não. Não é isso. Pode abandonar todas estas coisas. Você só precisa de um recurso. Só de um recurso que vai transformar, revolucionar a criação de seus filhos. E é de graça. Sabe qual é? Nossa, estourei meu dedo. A oração. A oração. E aí você diz, isso eu já sabia. Você já sabia, mas não põe em prática, então você é negligente. Meu queridinho, minha queridinha, Deus está ali agora, no céu, esperando que você simplesmente chame por Ele. Você consegue entender isso? Sabe, você passa mais tempo reclamando que seus filhos são teimosos, que você não aguenta mais, quando você deveria estar de joelhos. Entende? Faz um propósito com o céu. Faz um propósito com Deus de se ajoelhar nas madrugadas e clamar pela salvação eterna de sua criança. Faz assim, eu vou te dar uma ideia, uma dica simples. Você não acorda ele para ir para a escola de manhã, né? Você vai acordá-lo para ir para a escola ou para fazer as atividades do dia? Mãe, pai, acorde 15 minutos antes, se ajoelhe ao pé da cama do seu filho, interceda a Deus pela salvação eterna dele. Não é você se ajoelhar e dizer, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, esse filho me dá trabalho. Não, é você se ajoelhar e dizer, Senhor, está aqui Mariazinha, está aqui o Joãozinho, Maricotinha, Godofredo, os nomes que eu brinco. Estão aqui, Senhor, salva-os. Entende? Salva-os para a eternidade, porque foi essa missão que você recebeu, salvar, levar seu filho aos pés de Jesus. Não é para torná-lo um advogado, um médico. Não é para fazê-lo obedecer a sua vontade, é para fazê-lo obedecer a vontade de Cristo. Entende? Coloca o joelhinho no chão, pai, mãe, e não me diga que você faz isso, porque se você faz isso e não está vendo o resultado, meu amigo, porque você não está fazendo isso. Deus prometeu que estaria contigo, sabe? Deus prometeu que te daria instruções. Ele é o principal interessado na salvação da sua casa. Mas o que acontece se você não está buscando esse recurso do céu? E aí, sabe o que a gente vai ver daqui a 10 anos? Esses pais de hoje, pais de crianças, chorando na igreja, pedindo oração. Nos cultos de quarta-feiras, aquela lamentação, pedindo para orar pelo filho que está distante do Senhor. Entende? Meu amigo, não há garantia de que seu filho nunca vai se afastar. Infelizmente não há, ele vai crescer, tomar suas próprias decisões. Mas há uma garantia de que você não vai ser condenado pelo céu porque não fez a sua parte. Entendeu? Quando você se ajoelha diante de Cristo Jesus e clama pela salvação eterna de seus filhos, pode ter certeza, Jesus nunca vai passar isso na sua cara, no seu rosto. Nunca. Ele vai dizer, filho, eu compreendo você, porque assim como eu também fui rejeitado, né? Você foi rejeitado na sua missão, você não conseguiu cumprir, e eu também, que fiz o máximo e tantos filhos me rejeitaram, eu compreendo você. Entende? Mas você diminui essas chances. Quando você se ajoelha aos pés da cama do seu filho, entregando esse filho aos cuidados paternais do Salvador. Pai, mãe, se fez sentido para você o que eu falei até agora, e eu vou parar aqui, tá gigante, não é esse vídeo? Se você chegou até aqui, eu duvido muito. Mas se você chegou, uma ou duas pessoas que chegaram, e se você de repente pensa, Senhor, isso abriu minha mente, não fui eu que abri a sua mente, eu não tenho poder nenhum em mim, sabe? Se eu tomar isso agora, eu estou imitando o caráter de Satanás, a glória não é minha. Se de repente abriu a sua mente, foi o Espírito Santo que falou contigo, entendeu? Ele só me usou como um instrumento pequenininho, um grão de areia, né? Nessa multidão de youtubers. Um pequeno grão de areia, mas que pode fazer a transformação em outro grão de areia. Entende? E aí uma única casa que encontra a liberdade. Uma única casa, sabe? Que experimente a paz que excede todo entendimento. O propósito aqui já foi cumprido. Entendeu? Graça, pai. Graça, mãe.
É isso que você precisa pedir ao Senhor para que você dê aos seus filhos. Graça. Trate o seu filhinho, a sua filhinha, como Jesus trata você. Não é sobre permissividade e autoritarismo. Também não é sobre negligência. Não é sobre deixar para lá, não se importar, não frustrar, não dizer não. Não é nada disso. Não é nada disso. E não é um equilíbrio entre essas coisas. Porque não há equilíbrio. Não deve haver equilíbrio entre duas ideias erradas. Certo? Não é sobre autoritarismo, e nem sobre permissividade, e nem sobre o equilíbrio entre essas duas coisas. Não, essas duas coisas são completamente erradas. É sobre graça. É sobre você oferecer a graça que Jesus te ofereceu. Ao seu querido filhinho, à sua querida filhinha. Não importa, criança, adolescente, adulto. Você é pai, você é mãe, eles sempre vão estar dependendo da graça de Cristo Jesus. E ela é revelada a eles através de você. Tá bom? Se fez sentido, você ora por mim, eu oro por você. Se não fez sentido, você ora por mim e eu oro por você. Tá bom? Que Deus te abençoe ricamente como Ele sempre fez.